sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática. E hoje nós vamos falar delas, as maiores ferramentas de um maquiador, os pincéis. E antes da gente começar o vídeo de hoje, eu trago alguns dados para vocês. Vocês sabiam que 57% das pessoas que assistem os vídeos desse canal não são inscritas ainda? Gente, por favor, se vocês gostam do meu conteúdo, se vocês gostam do Lunática, por favor, se inscrevam. Ativem as notificações, deixem o like aqui embaixo e mandem esse vídeo para todos os amigos de vocês, porque isso ajuda pra caramba o canal a crescer e me motiva também a continuar criando conteúdo aqui pra internet, tá bom? Mas enfim, galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo da nossa amada Makepedia. Sim, agora o quadro já tem nome. Yeah. Hoje, em vez de falar de um produto específico ou de uma técnica específica de maquiagem, eu resolvi focar naquelas que são as ferramentas que nós vamos usar, independente se você pretende ser um maquiador profissional ou se você é só uma pessoa que gosta de brincar com maquiagem. É importante que você conheça os pincéis que você tem. Para que servem os pincéis e também as esponjas na maquiagem? Eles servem para vocês aplicarem determinados produtos de uma determinada forma, a fim de fazer a maquiagem, a arte no seu rosto ou no corpo também, né? Porque existem vários tipos de maquiadores. Eu trouxe para mostrar aqui no vídeo alguns dos meus pincéis de uso profissional, que são os pincéis que eu uso quando estou atendendo clientes. Eu trouxe esse kitzinho aqui da Macrilan, que é um kit de iluminador. E também tem esse estojão aqui, que é um kit, teoricamente, um kit completo, né? Porque ele tem de todos os tipos de pincéis que você pode precisar. Claro que existem vários tipos de pincéis, eu não tenho todos pra mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar os que eu tenho, que é meio que pra dar uma ideia um pouco mais legal para vocês sobre os usos dos pincéis e as formas que vocês encontram eles por aí, nas lojas, na internet e tudo mais. E para não ficar uma coisa chata, tipo, de eu ficar pegando o pincel e falar, olha, esse pincel é para isso aqui, ou olha, esse pincel serve para isso, eu vou seguir o roteiro a partir de perguntas feitas por vocês lá na caixinha do meu Instagram. Então, se você ainda não me segue lá, o link tá aqui na descrição, assim como de todas as minhas redes sociais. Eu vou começar com a pergunta da Rai, que quer saber para que serve o pincel chanfrado. Então, isso depende, porque não existe só um tipo de pincel chanfrado. Um pincel chanfrado, para quem não sabe, é esse tipo de pincel aqui, que tem esse corte diagonal nas cerdas em vez de ser reto. Esse que eu tô aqui na minha mão é um pincel bem grande e fofinho, como vocês podem ver. E esse é um pincel que geralmente é usado para você aplicar blush, para você aplicar o seu contorno, fazer o contorno em pó. Eu gosto muito desse pincel aqui e eu agora tô procurando um pincel chanfrado para eu utilizar pra mim, porque esse é o meu pincel das clientes, eu não vou usar pincel de cliente em mim. Eu não vejo por que você não poderia aplicar um pó com ele, por exemplo, ou aplicar aquele pó mais claro para fazer iluminação. Mas eu uso muito esse daqui, o chanfradinho, que é de pó, para poder passar o blush e fazer o contorno também do rosto da pessoa. Outro tipo de pincel chanfrado que a gente tem é esse pincel aqui, que é um pincel kabuki chanfrado, que dá tanto para você aplicar base no seu rosto quanto corretivo. E eu tenho esse daqui que é da Macrilan também. Ele, na verdade, tá substituindo o que veio com esse kit, porque como é um pincel chanfrado, ele precisa de ter um pouquinho mais de cuidado na hora que você for lavar e conservar, e eu já vou explicar isso pra você. Mas enfim, esse pincel aqui, que é o kabuki chanfrado, ele é pra você aplicar bases, corretivos, primer. Dá pra você fazer também o seu contorno em creme com ele é muito bom pra isso, é a mesma coisa do pincel de pó chanfradinho. E ele é muito bom, ele é muito legal, eu gosto dele, porque ele se adapta às curvas do seu rosto. Um outro tipo de pincel chanfrado que é muito comum é esse assim, que é o pincel chanfrado menorzinho, que dá pra você fazer delineado, dá pra você também preencher a sua sobrancelha. Esse daqui tá um pouquinho, sabe, arrepiadinho, mas eu já vou explicar o porquê pra vocês. Então, esses são os pincéis chanfrados que eu tenho, mas eu acho que existem de outras formas para outros usos. Ah, verdade, eu tenho mais um aqui. Eu tenho esse pincel chanfrado também, que é um pincel chanfrado de sombra, que dá pra você aplicar a sombra normal e também fazer um delineado de sombra um pouquinho mais grosso, né, porque é um pincel maior.
E por que que eu digo que esse tipo de pincel, ele merece um cuidado, uma atenção um pouquinho redobrada, um pouquinho maior na hora de você lavar e na hora de você conservar esse pincel para você? Se vocês pegarem um kit de pincéis completos como esse aqui, vocês vão reparar que existem vários pincéis e vários formatos diferentes de cerdas, vários formatos diferentes de pincéis mesmo. E isso acontece porque cada um deles tem uma função e eles têm esse design que é para servir a essa função. Como eu falei, esse pincel chanfrado aqui, ele teve um probleminha, por isso que ele tá todo arrepiado. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tá todo arrepiado e o correto seria ele ficar bem, sabe, certinho, fininho, bonitinho. E isso aconteceu porque na hora de lavar, eu ainda como uma pessoa leiga que eu era, eu acabei aplicando força demais para tirar o produto que estava nele. E aí ele foi deformando as cerdas e ficou assim arrepiado. Não quer dizer que não dê para usar mais, mas ele não dá para fazer mais um delineado fininho. Para isso eu tenho outros pincéis chanfrados, outros pincéis delineados. Mas esse aqui agora é só pra cobrir sobrancelha e olha lá. Lembra que eu falei que esse daqui, o outro que eu tinha dele, eu infelizmente perdi? Não foi perder de tipo, esqueci na casa da cliente, ou emprestei pra alguém, a pessoa não me devolveu. Eu perdi porque eu estraguei o pincel. E como que eu estraguei o pincel? Lembre-se, eu tô falando isso, que é pra você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Quando eu vou lavar, eu tenho o costume de aquecer um pouco a água, porque isso não só amolece o produto que está nas cerdas do pincel e torna ele mais fácil de lavar, mas também meio que já dá uma matada em algumas bactérias que possam estar se proliferando ali. Porém, no dia que eu fui lavar esse pincel, não esse, o outro, que era igual a esse, eu acabei aquecendo a água um pouquinho demais da conta e os pincéis que tem esses formatos assim mais específicos, eles têm uma cola aqui por dentro desse metal que é para segurar as cerdas no formato certinho. Então, como vocês já devem ter imaginado, a água quente derreteu a cola e as cerdas afundaram. Então, esses pincéis, principalmente os chanfrados, eles precisam sim de um cuidado maior quando você vai lavar, quando você vai armazenar. Nunca coloque seu pincel assim, porque a força vai deformar ele também. Então, tenha muito cuidado com seus pincéis. Não só os chanfrados, mas principalmente esses que têm um formato um pouco mais específico. Já puxando o assunto que eu tava falando de limpeza, o Lucas perguntou como é que se faz a limpeza desses pincéis. Se é igual ao pincel de pintura, se tem alguma particularidade. E, bem, eu vou falar a forma que eu faço, mas tem várias pessoas que fazem de diferentes formas. Você vai procurar vídeo de blogueira, vídeo de maquiador, qualquer pessoa que trabalha com maquiagem você vai ver vídeos diferentes, com formas diferentes e produtos, técnicas diferentes para se limpar o seu pincel. Como que eu, Luísa, costumo fazer? Quando é um pincel tipo esse aqui, por exemplo, que é um pincel que eu geralmente uso para base, para primer, para produtos cremosos de modo geral. Quando é um pincel assim, eu tenho uma necessidade, uma urgência de lavar ele, porque como é um produto cremoso, é um produto molhadinho, a chance de proliferar uma bactéria ali é muito maior. Isso, gente, sem contar que pincel de maquiador tem que ser limpo toda vez que usar. Ai, Luísa, mas assim, eu não tenho tempo. Vai ter que limpar, vai ter que arrumar tempo. Tem que limpar porque tem toda uma questão de biossegurança e tal, mas isso eu posso explicar num outro vídeo, caso vocês queiram. Então, como eu tava dizendo, esses pincéis que entram em contato com produtos líquidos ou produtos cremosos, que pode ser que prolifere mais fácil uma bactéria ali, eu tenho mais urgência em lavar. O que que eu faço com eles? Eu tento tirar o excesso da maquiagem, o excesso da base, do corretivo, do primer, do que for, eu tento tirar esse excesso com um pouco de demaquilante, derreter um pouquinho o óleo, alguma coisa assim, e depois eu limpo com ou um shampoo de bebê neutro ou um detergente. Tem gente que usa um detergente específico, que é um detergente enzimático, que você consegue encontrar em casas de produtos hospitalares, porque ele tem uma ação, digamos assim, que meio que protege mais as cerdas do seu pincel ou de qualquer coisa que você for lavar com esse detergente. Então, para alguém que trabalha com maquiagem, para alguém que é maquiador, o ideal seria tipo ter vários pincéis da mesma função. Mas eu entendo que às vezes não é possível porque, né, a gente investir num bom pincel às vezes demanda muito dinheiro que a gente não tem. Porém, é imprescindível que os seus pincéis estejam sempre bem limpos para evitar que você acabe causando alguma alergia, alguma situação na pele da pessoa,
porque você não higienizou corretamente. Aí você lava com detergente, você lava com o shampoo neutro de bebê e aí você vai deixar ele secar e atenção para a secagem, ok? Eu vou pegar aqui um outro pincel, vou pegar esse pincel aqui que é um kabuki reto, igual o que eu uso pra mim, só que esse aqui é de outro tamanho, de outro modelo. Vamos pensar, a gente lavou o pincel, mexeu lá, passou no tapetinho de limpeza, né? Porque existe um tapetinho de limpeza, tem de vários tamanhos. Tem grande, tem pequeno, tem um que dá pra você encaixar no dedo. E esses tapetinhos, eles vêm com algumas ondas, alguns buraquinhos. Não é buraquinhos, alguns troços assim, sabe? Umas sardinhas que você vai passando seu pincel, não precisa esfregar com muita força. Você viu o que aconteceu com o outro pincel? Vai passando até sair todo o resíduo da maquiagem, até sair toda a sujeira dele. Você fez isso, lavou seu pincel corretamente. Hora de colocar pra secar. Você vai colocar ele pra secar assim, em pé, com as cerdas pra cima? Não. Por quê? O cabo do pincel muitas vezes é de madeira, então a água vai escorrer, vai inchar e você vai perder o seu pincel porque o cabo vai inchar e vai estragar. Tá, Luísa, já entendi, não pode secar com a cerda pra cima porque vai escorrer pro cabo. Então, que tal se eu secar assim? Não, apenas não, principalmente se você não tiver um lugar para pendurar o pincel. Se for pendurado, talvez até seja bom, mas se você for colocar, por exemplo, dentro de um potinho ou encostar em algum lugar, não faça isso. Por quê? Gravidade, né, gente? O pincel tá aqui. Aí vai fazer uma força, vai deformar a cerda do pincel. E como eu expliquei, tem alguns pincéis que tem a cerda feita de uma forma específica e se você danificar esse formato, você vai perder o seu pincel porque você não vai conseguir utilizar ele da forma que ele foi feito para ser utilizado. Então, qual é a forma mais segura de você secar o seu pincel? Coloca uma toalhinha, um pano que seja bem absorvente e deita o seu pincel em cima dele. Aí vocês me perguntam, com o pincel de pó é a mesma coisa? Sim e não. Porque o pincel de pó, quando a gente vai lavar, a gente não tem necessidade de passar o demaquilante nele primeiro, porque é pó. O pó você borrifa um pouco daqueles higienizadores de pincéis, você passa assim numa folha, alguma coisa, já vai soltando a sombra, o pó, o iluminador que você utilizou na sua cliente ou em você mesmo também, né? Caso você seja uma pessoa que só gosta de se aventurar pela maquiagem. Mas eu preciso lembrar que apesar do higienizador ser um produto que é muito mão na roda pra gente, que é maquiador, que vai atender às vezes 2, 3, 4 clientes por dia, ele não substitui a lavagem, gente. É muito importante isso. Você tem que lavar o seu pincel, sim, com regularidade, para evitar problemas de pele, infecções, essas coisas todas que eu já falei. Então, o pincel de pó é um pouquinho mais simples, você não precisa passar ele no demaquilante, mas você lava ele também com um shampoo neutro, com um detergente. E aí você vai e passa, como eu disse, naquele tapetinho. Não precisa forçar, senão vai arrepiar o pincel, você vai perder o seu pincel. E coloca ele para secar da mesma forma que eu já expliquei. Como é que eu faço para lavar uma esponja? Eu costumo fazer da seguinte forma. Eu disse, eu aqueço um pouco a água, porque isso ajuda a matar bactérias e tudo mais. Aí eu boto num copo, boto num recipientezinho, pingo um pouco ali de detergente e eu vou deixar a minha esponja de molho. Claro, antes de colocar ela de molho, eu tento dar uma esfregada antes com um sabonete, com um detergente, com um shampoozinho, para poder tirar o excesso de base, o excesso de produto que tá ali nela, para não ficar tipo, uau, meu Deus, super coisa. Aí você vai botar ali, deixa ela de molho até a água dar uma esfriada, depois você tira, vai tirando o excesso e depois deixa ela de molho na água sozinha, tirando o excesso da água até sair toda a sujeira e toda a espuma. Aí você bota pra secar também em cima de uma toalhinha bonitinha e tal. E depois disso, depois de você fazer esse rolê todo, é bom, antes de você guardar o seu pincel, você dar uma borrifada nele com álcool 70 ou com algum tipo de desinfetante. Já vi gente usando lisoforme, falou que dá certo, não estragou o pincel. E você deixa só, tipo, aquilo agir e aí você pode guardar com segurança e já tá pronto para você usar novamente. Lembrando, gente, é muito importante fazer a higienização correta dos pincéis, porque qualquer micro-organismo, qualquer bactéria que cresça no seu pincel pode não só inutilizar o pincel, não é só você não guardar direito, mas se ele for contaminado, ele fica inútil, porque toda vez que você for passar, atender cliente ou até passar em você mesmo,
pode te dar alguma reação alérgica, pode te dar alguma irritação. Eu, por exemplo, eu tinha uma esponja que eu, na época, leiga, não sabia lavar e tal, deixei a esponja lá meses, semanas sem lavar. Quando eu ia usar, começava a me dar espinha, principalmente aqui. Teve uma época que essa parte do meu rosto ficou dura de tanta espinha que tinha. É muito sério, gente. Bactéria, micróbio, essas coisas, além de inutilizar os pincéis, ela também pode inutilizar os produtos. Por isso que muitas vezes algumas maquiadoras usam alguns pincéis descartáveis. Alguns exemplos que eu vou dar pra vocês são esses aqui. Isso é um pincel pra boca e esse daqui é um pincel escovinha que dá pra você fazer a sobrancelha ou mesmo passar um rímel na sua cliente. Claro que esses dois aqui eu não uso com essa frequência. O ideal é você utilizar um pincel descartável para fazer isso. Ai, Luísa, mas a máscara de cílios, como é que eu vou fazer? Você vai tirar o aplicador que vem nela, você não vai usar aquele aplicador. Você vai deixar ali para poder tampar, mas você não vai usar aquele aplicador. Daí você vai pegar um aplicador descartável, você vai colocar dentro do frasco, você vai pegar a quantidade que você vai utilizar, você vai passar no cílio. Não foi suficiente? Você vai pegar o troço e vai enfiar lá de novo? Não, você vai pegar outro pincel descartável. Você vai passar lá no interior do negócio da sua máscara, você vai retocar onde você precisava ou vai aplicar no outro olho. Com o batom, mesma coisa. Por isso que quando a gente vai atender cliente, a gente tem aquela plaquinha que você pode raspar o produto, colocar ali e atender, para você não ter que ficar colocando direto no produto e assim evitar uma contaminação. A última pergunta que a gente tem hoje é do Marcos, que quer saber se existe algum tipo de pincel coringa que dê para você usar para várias funções. E sim, na verdade não é nem só um, tem vários pincéis que você pode usar para várias funções. Um dos exemplos que eu vou dar hoje é esse daqui, que é o pincel que a gente normalmente usa para pó. É óbvio que assim, você não vai usar ele só para aplicar o pó no seu rosto, varrer o excesso de pó e tudo mais. Você pode usar ele para aplicar blush, você pode usar ele para fazer o contorno em pó, você pode usar ele para poder varrer o excesso, como eu falei. Esse é um pincel muito versátil. Também tem esse pincel aqui que a gente chama de Dual Fiber, se vocês perceberem bem. Ele tem algumas cerdas que são pretas, outras que são brancas um pouco mais longas. E esse daqui, ele é normalmente utilizado para dar polimento na sua base. Ou seja, você passou a base com o pincel língua de gato, com o kabuki ou até mesmo com a esponja. Agora você quer polir, você pode polir com esse, dando movimentos circulares. Mas eu também já vi gente usando ele para pó e ele é muito bom. O pincel de boca você também pode utilizar para aplicar alguma sombra, alguma coisa no seu olho, ou até mesmo para fazer delineado. Pincel de delineador você também pode usar para poder aplicar sombra ou para fazer alguma coisa na sua boca. Esses pincéizinhos assim não servem só para você esfumar a sua sombra. Eles também podem ser usados para você aplicar, desde que você não aplique esfregando e sim dando batidinhas e depois você vai esfumando. Pode ser usado também para você usar o iluminador, tanto aqui quanto aqui abaixo da sobrancelha, ou então na pontinha do nariz, ou então aqui no arco do cupido. É muito bom também esse pincel. Um outro pincel que eu particularmente não costumo usar muito como maquiadora e nem como automaquiadora, digamos assim, é o pincel de vassourinha. Porém, ele também é um pincel muito versátil. Ele foi feito para você passar o iluminador no seu rosto. Mas eu já vi gente fazendo contorno com esse pincel, eu já vi um pessoal que vai varrer o excesso do baking sem usar o pincel de pó, usa esse daqui. Então, todos os pincéis, se você parar pra pensar, eles têm alguma versatilidade, eles podem ser usados de uma forma bem criativa. Outra coisa que eu tenho que falar, porque não dá pra gente falar sobre pincel de maquiagem sem citar esse assunto, é a questão das cerdas. Existe uma polêmica aí das cerdas sintéticas com as cerdas naturais, porque a cerda sintética, ela tem alguma coisa que não fica tão bom quanto a cerda natural, algo assim. Todos os pincéis que eu tenho aqui, ou pelo menos a grande maioria deles, que são pincéis que eu sei a procedência, são de cerdas sintéticas. Eu não sou vegetariana, eu não sou vegana, mas eu simpatizo muito com a causa, eu tenho vontade de me tornar um dia vegetariana, no mínimo. Eu não consigo consumir um pincel, ter um pincel aqui na minha coleção, se eu sei que esse pincel ele foi feito com crueldade animal. Então eu acho muito mais confiável ter um pincel de cerda sintética, porque eu sei que nenhum animal sofreu,
do que comprar um pincel de cerdas naturais. Eu sei que existem técnicas aí pelo mundo. A Karen Bakini fala que lá no Japão eles têm essa técnica que eles penteiam os animais e esse pelo que sai depois de ser penteado, eles são usados para fabricação de pincéis. Mas a gente não tem como saber se é isso mesmo que está sendo feito, a gente não tem como saber se todas as marcas que usam pincéis de cerdas naturais estão fazendo isso. Então eu prefiro ir para o sintético, que para mim é uma escolha mais segura no que diz respeito a isso. E sobre marca de pincel, pra mim é igual marca de maquiagem, gente. Você pode pagar caríssimo em um pincel e chegar na hora ele não te dá aquilo que você esperava dele, ao mesmo tempo que você pode comprar um pincel baratinho que você não dava nada e ele ser maravilhoso. Eu acho os pincéis da Macrylan muito bons, inclusive eu tenho quase todos os pincéis que eu tenho, não só os meus de uso profissional, mas os de uso pessoal também, são quase todos da Macrylan. Eu não tenho o que reclamar da marca, de verdade. Não se divide por causa de produto, porque você pode achar um com uma qualidade tão boa quanto, com um preço muito mais acessível. Ainda falando sobre valor de pincel, eu tenho que dizer pra vocês, gente. Se vocês tiverem condições de comprar um pincel que tem uma qualidade um pouco melhor, que custa um pouco mais caro, não hesitem. Porque o pincel é o único material assim de maquiagem que, se você cuidar direitinho, ele não se perde. Tipo, base, sombra, pó, iluminador, isso com o tempo vai gastando, você vai tendo que repor. Agora o pincel, se você cuidar dele bem, se você lavar ele direitinho, manter ele higienizado e não deixar ele deformar ou estragar o cabo, qualquer coisa do tipo, ele dura a vida toda. Você pode usar o mesmo kit de pincel que você comprou para você começar a se maquiar pro resto da sua vida. Então, se você tiver condições de comprar um pincel com uma qualidade um pouquinho superior, não hesite, faça isso e cuide direitinho do seu pincel para ele durar a vida inteira. Bem, pessoal, é só isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like aí embaixo. E se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreva e ative as notificações. Deixa aqui nos comentários também o que mais vocês querem saber sobre o universo da maquiagem, seja sobre um produto, sobre uma técnica específica, sobre pincéis mesmo. Faltou alguma coisa que vocês queriam saber que eu não falei no vídeo? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, que estão todas aqui na descrição. E também conheça a nossa campanha no Apoia-se para você apoiar esse canal e ajudar ele a crescer cada vez mais. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Beijos e tchau!